Olá, eu sou a doutora Raquel Cimbalista, pediatra, e hoje vamos falar sobre o papel do papai, desde a gestação até o puerpério, logo depois do parto e na educação dos filhos. Se você pensa que no tempo do seu pai ou do seu avô era melhor, nesse quesito papai, eu não acho que era não, viu? Porque essa mudança do papel do pai através do tempo, ela evoluiu muito e hoje em dia os pais estão muito mais participativos. Tem um artigo de uma autora chamada Denise Bernardi, que é de 2017 e que fala sobre paternidade e cuidados, novos conceitos, velhos discursos. E nesse artigo ela comenta e ela traz como é que era a paternidade desde o século XVI até os dias atuais. E vocês sabiam que no século XVI, ó lá, um tempão atrás, o cuidado com os filhos era atribuído a terceiros, a outras pessoas? Imagina, você tinha o filho e às vezes outras pessoas cuidavam e após atingir uma certa idade, essas crianças eram entregues, muitas vezes a pessoas desconhecidas, hoje em dia é impensável isso, né? Para prestar serviços domésticos ou mesmo aprender algum ofício. Elas pouco tinham infância, né? Não tinha essa coisa de brincadeira, da infância mesmo. E muitas vezes não se sabia nem quem eram os pais dessas crianças. No século XVII, a mulher e as crianças também ainda eram pouco valorizadas. E por esse motivo, assim que as crianças podiam prescindir dos cuidados das amas, porque não sei se vocês sabem, mas antigamente, nessa época, quem cuidava, amamentava os filhos não eram as mães propriamente ditas, eram amas de leite, eram mulheres geralmente de condição mais humilde, que tinham vários filhos um atrás do outro e elas amamentavam os filhos de mulheres com mais condição, porque se achava que isso não era um ato que essas mulheres podiam executar. Então era dessa forma que acontecia. E elas passavam rapidamente a condição de adulto. Assim que elas podiam meio que cuidar de si mesmas, elas já eram passadas à condição de adultos, havendo assim uma pouca ou nenhuma manifestação de afetividade entre pais e filhos, principalmente entre o pai e os filhos. A partir do século XVIII, as crianças passaram a ser um pouco mais reconhecidas e diferenciadas dos adultos. E aí esse distanciamento e a autoridade paterna marcavam esse período. Apesar das crianças terem ganhado um pouco de espaço na sociedade, a figura paterna ainda era aquela figura austera, daqueles filmes que a gente vê de antigamente, que os pais você não via nenhuma demonstração de afeto, de carinho, o pai era aquela sisudo, sempre ditando as normas, governando a casa, e a mãe era aquela figura que tomava conta dos filhos, ela era responsável também, não só pelos cuidados de higiene, de ensinar, mas de criação dos filhos como um todo e os cuidados com a casa. E isso se perpetuou até aí por volta das décadas de 1960, 1980, onde aí sim a importância do pai começou a ser ressaltada. Olha como demorou. E também isso coincidia um pouco com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, porque até mais ou menos meado do século passado isso não era uma realidade. Então, a partir do momento que as mulheres começaram a trabalhar fora, os papéis precisaram ser redistribuídos, porque essa mulher não dava mais conta de fazer tudo sozinha, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido e de ter uma carreira profissional. Olha só que curioso. Então, essa modificação na sociedade levou intuitivamente aos pais serem mais participativos, mais engajados. Isso foi se construindo e desde a década de 80 para cá, nos anos 2000, isso tem crescido e melhorado. Então os pais eles começam a realmente dividir as tarefas não só domésticas, como de cuidado com os filhos, com as mães, né? Que hoje em dia é nada mais justo, porque a mamãe, a maioria delas, muitas delas não ficam somente em casa e elas saem, aí partem para o mercado de trabalho precisando aí de uma mãozinha também dentro de casa. E os pais perguntam, eles são
sendo mais participativo, eles ainda querem saber, eles querem ter o seu lugar realmente, saber qual é o seu papel, qual é o seu lugar naquela família. E muitos se perguntam o que eu posso fazer, então, para ser um pai mais participativo, ser um pai efetivamente que divide as tarefas com a mãe. E você pode fazer isso desde o pré-natal, na verdade, desde antes do bebê nascer, durante toda a gestação. Você pode acompanhar a mamãe nas consultas pré-natais, nas ultrassonografias. Você pode, em casa, criar um ambiente saudável para essa gestante, esse bebê que vai nascer. Então, você vai compartilhar uma alimentação saudável. A gente sabe que fazer uma dieta alimentar, uma reeducação alimentar sozinho é muito difícil. Você tá lá todo engajado na salada, no franguinho grelhado, na fruta, e o companheiro pede uma pizza, compra um salgado, come um hot dog, aí não dá. Então o papai tem que estar engajado também na alimentação saudável. É claro que de vez em quando pode dar uma escapadinha, mas que ele compartilhe dessa alimentação no dia a dia da mãe, da gestante, que faça atividade física, se possível, junto, ou estimule essa mãe a fazer. Ah, vamos caminhar, vamos levar o cachorro para passear, vamos ali a pé, vamos dar uma volta, sai um pouquinho do sofá, se movimenta para não ficar inchada. Ele está engajado aí nesse sentimento de saúde da gestante e do bebê que está para nascer, propiciando aí um estilo de vida saudável como um todo, né? E isso também, dentro desse estilo de vida saudável, a gente não fala só de alimentação, nem só de atividade física, mas de um ambiente acolhedor dentro de casa. E também atividade de lazer. Ah, vamos pegar um cineminha, vamos fazer as compras para o bebê juntos, vamos viajar enquanto não está no final da gestação, que você pode viajar ali até o 7º mês. Então vamos fazer uma viagem, vamos fazer um passeio, vamos visitar alguém, vamos programar ou projetar como é que vai ser o quarto do bebê. E quando chegarem as coisas, vamos arrumar o quarto juntos, vamos decidir as cores, vamos decidir o lugar dos móveis. Então tá participando 100% de tudo que remete à gestação. Escolher o nome, né? Ajudar a escolher o nome, dar ideias para o nome. Às vezes dá desentendimento, um quer um nome, outro quer um nome, mas o pai merece ser ouvido também. Às vezes sai alguma coisa legal. E mostrar o quanto, papai, você se importa com a chegada desse bebê fazendo tudo isso. E conversar também com a barriga da mamãe, conversar com o bebê na barriga, cantar para o bebê, né? Ele já sentir a sua presença ali durante toda a gestação. Do mesmo jeito que a mãe faz, com a barriga o papai também pode fazer. Você pode também ajudar a mamãe a fazer um planejamento de plano de parto. A mãe, ela tem o direito de documentar, a gestante pode documentar como ela quer que esse parto seja. Eu quero um parto natural, eu quero um parto cesáreo, eu quero um parto que seja num ambiente com água, quero que seja num ambiente cirúrgico, eu quero que seja com tal música, eu quero que o meu acompanhante seja o meu companheiro, ou seja a minha mãe, ou ela tem esse direito de traçar o plano de parto dela, onde vai ser, em que hospital, como vai ser, e o pai pode ajudar essa mamãe a traçar um plano de parto que seja bom para ambos, né, e para o bebê. Ele pode participar também desse planejamento do plano de parto e manter um ambiente aí durante toda a gestação de paz, harmonia, felicidade, tranquilidade, e isso tudo vai passando para a mãe, a gestante vai ficando mais tranquila e, consequentemente, esse bebê que vai chegar também vai ficando mais tranquilo. E o grande dia, me preparei então, fiz tudo que tinha que fazer na gestação, doutora, e agora vai chegar o dia do parto. O que eu vou fazer no parto em si que eu posso estar ali ajudando a minha companheira, a mãe do meu filho, aquela gestante que está no dia de dar à luz? Olha, antes você já pode se planejar no sentido de se organizar profissionalmente no seu emprego, para você tirar alguns dias de licença. A depender de onde você trabalhe, se for autônomo, infelizmente não tem patrão, você pode tentar se organizar de alguma forma com um sócio, algum gerente que possa ficar ali mais no controle nos dias após o parto, para você ficar um pouco mais com o seu bebê e essa puérpera, essa nova mamãe
que acaba nascendo junto com o bebê. Se você trabalha de carteira assinada com CLT, você tem direito aí a 5 dias corridos a contar do dia do parto. E tem algumas empresas que elas são chamadas empresas cidadãs, que é uma lei de 2008, que essas empresas que estão inscritas nesse programa do governo, Empresa Cidadã, elas concedem 20 dias de licença paternidade, tá? Até 20 dias de licença paternidade, então um aumento legal. Se você trabalha no serviço público, você também tem direito a esses 20 dias, às vezes um pouco mais. Se você puder pegar uma licença prêmio, associar, ou no seu trabalho também, se você tem férias vencidas, que você possa associar à licença paternidade, você tente resolver isso com o RH antes da data provável do parto, para você já estar com tudo direitinho, poder ficar mais tempo nesse início, que é mais complicado aí para a mãe e para o bebê. Você pode dar um suporte maior aí durante esses primeiros dias da chegada do bebê. Então, se organizar aí profissionalmente. A parturiente, a mãe que vai dar à luz, a mamãe que vai dar à luz, ela tem o direito, por lei, de um acompanhante no parto e no pós-parto, seja no SUS ou na rede particular, sem nenhum custo adicional. Esse acompanhante, ele não tem um custo, você não precisa pagar para acompanhar. Então pode ser você, papai, com certeza aí, esse acompanhante que vai ficar com essa mamãe na sala de parto e no pós-parto, e ajudando aí, presenciando esse momento mágico, dando suporte a ela durante o trabalho de parto. As mamães que têm trabalho de parto, que vão fazer o parto normal, elas podem ficar horas em trabalho de parto, 10, 12, 20 horas, e você pode estar ali juntamente com ela, com os profissionais que a estão ajudando a dar força, segurar na mão, fazer massagem para aliviar a dor, ficar ali dando apoio moral mesmo ali do lado, e com certeza esse seu apoio, esse seu suporte vai ser muito bem-vindo. E registrar também, por que não, esse momento do parto com fotos, vídeos, se possível. Nem todo lugar permite filmagem, mas fotos sim, com certeza. Lembrar de descarregar o celular para deixar a memória limpa. Se for usar alguma câmera também, deixar a memória, o cartãozinho limpo aí para você tirar um monte de foto e filmar à vontade esse momento legal, que esse registro vai ser importante também, e isso é uma coisa legal para o papai fazer. Depois vocês assistem juntos, é muito legal. E depois que chegar em casa, então, esse papai já ajudou bastante, já partilhou tudo aí durante a gestação, já foi super apoio aí na hora do parto e do pós-parto. E quando chegar em casa, me programei, doutora, tirei licença paternidade, ou se eu sou autônomo, consegui dar um jeito lá na empresa, no meu trabalho, para ficar uns dias presente, 24 horas aí com a mamãe e o bebê. E o que eu posso fazer, então? Porque, poxa, a gente sabe que a mãe é mais requisitada, a mãe está amamentando, então o bebê fica ali o tempo inteiro com a mãe. O que a gente pode fazer para ficar mais leve para a mãe esse pós-parto? Olha, primeira coisa, lembrar, que eu sempre falo, pai não é ajudante de mãe. Pai é pai, né? Pai é pai, pai e mãe. São papéis complementares. A ajudante de mãe é uma funcionária que está em casa para limpar a casa, é uma vizinha que faz uma comida e leva. Isso é uma ajuda, é uma coisa, né, pontual. Pai é ali o tempo inteiro, é 24 horas ali de braço dado com a mãe. Então, é tudo que a mamãe precisar. Vocês podem definir papéis, se quiser, para ficar mais claro. O pai troca a fralda, dá o banho, lava as roupinhas, e a mãe amamenta, se alimenta bem, descansa um pouco. Vocês podem dividir, ou vão fazendo conforme as coisas vão aparecendo, e o pai tá ali para o que der e vier. Você pode também, uma coisa que ajuda muito, que é muito importante, é quando o casal já tem outros filhos, já existem outras crianças nessa casa, e como a mãe está muito concentrada nesse bebê que nasceu, o papai tem um papel muito importante, que é cuidar mais do outro ou dos outros filhos do casal. Dar mais atenção, se estiver na escola, olhar as tarefas, colocar para dormir, dar banho, sair um pouco de casa com esses outros filhos, até para que eles se sintam dentro do contexto familiar, né? E só isso, às vezes, já melhora bastante a relação da mamãe
com esse bebezinho que chegou. Ela tem mais tempo para cuidar do bebê sem estar preocupada que os outros filhos não estão tendo aí um suporte. Isso já é muito importante. Cozinhar, se você souber cozinhar, fazer uma comidinha ali para a mamãe, uma coisa que ela gosta de comer. Ou se não souber, pedir comida ou ir sair para comprar comida. Pode dar banho no bebê, pode trocar fralda, pode colocar para rotar assim que a mãe terminou de mamar, pode já pegar o bebê e a mãe já ir descansar. Pode também fazer o registro desses momentos com foto, filmagem, porque a mãe tá tão cansada que não lembra, às vezes tem nem gás para tirar foto, para filmar e fala, ai, não, às vezes naquele momento não acha importante, depois vai sentir falta. O pai tá mais tranquilo ali, pode, não, vou tirar uma foto, tá tão bonitinho, vou filmar. É importante também blindar um pouco essa mulher, fazer uma restrição também de visitas, porque isso incomoda muito no início da vida do bebê e da mãe, que eles estão ali se entendendo, estão começando a ver como é que funciona a amamentação, o descanso. Então esse pai também ele pode blindar um pouco o excesso de visita, o excesso de barulho, o excesso de entra e sai dentro de casa, para que essa mãe consiga descansar mais, consiga ficar mais tranquila. Isso é um apoio à amamentação, de qualquer forma. Apoiar, saber também da importância da amamentação, da importância que é o repouso, a alimentação, a ingestão de água, a tranquilidade para essa amamentação correr e fluir de forma satisfatória. Então, o apoio do pai é muito importante. Aquele papai muito ansioso, ou que fica, ele tá chorando muito, vamos dar outro leite para ele acaba tirando esse apoio da amamentação. A mamãe começa a ficar insegura, ansiosa também, e às vezes acaba desistindo de amamentar, porque o companheiro, o papai, não dá esse suporte. Não seja, leia, estude sobre a amamentação durante a gestação, para você poder ser uma fonte aí de apoio, ser uma rede mesmo de apoio para essa mamãe que acabou de nascer com este bebê. Nesse contexto, o pai acaba encontrando o seu papel e a tendência é que a família fique mais equilibrada, harmônica, porque muitas vezes, mesmo fluindo dessa forma, existe um sentimentozinho de ciúme ou de ser deixado de lado, principalmente quando é o primeiro filho. Você imagina, como homem, você e sua mulher eram um casal. Vocês não tinham compromisso com o horário, com voltar para casa, saíam, viajavam, trabalhavam, namoravam, com muito mais liberdade do que agora com um bebê em casa. Mesmo que esse bebê seja muito amado, muito esperado, muito desejado, a dinâmica familiar vai mudar. E muitas vezes esse papai, ele acaba sentindo um pouco de ciúme dessa relação da mãe com o bebê. E existe não sei se vocês já ouviram falar de complexo de Laio. Freud, o pai da psicanálise, ele se baseia, né, ele criou esse termo aí, complexo de Laio. Ele se baseou na tragédia grega de Sófocles, que conta a história de Édipo, que é filho de Laia e Jocasta. Então, na história, o Édipo mata o pai. Então, o Édipo mata Laio para ficar com a mãe. E esse complexo de Laio seria justamente o sentimento de ciúmes deste pai com relação ao filho e à esposa. Seria o complexo de Laio. E isso acontece porque, justamente por isso tudo que eu falei dessa relação, e o pai tem que perceber que ele e o filho não são rivais. Eles não são rivais, eles são parceiros. Eles são parceiros no amor a essa figura feminina, que é mãe para um e mulher para o outro. Então, essa relação, ela tem que... Pode rolar, claro, um ciúminho, que, poxa, minha mulher que era só minha, agora tem um bebê, uma bebê para dividir. Mas se o pai se ocupar dessa relação, ele consegue se inserir melhor. Quanto mais ele se distancia dessas ocupações de trocar fralda, de dar banho, de cuidar da mãe, mais esse complexo pode aumentar. Quanto mais ele fica presente e ele se integra nessa relação, menos isso vai acontecer, obviamente. Então, tente não se isolar, tente entrar de cabeça, participar. A mulher está com os hormônios à flor da pele, vai ficar mais irritada, vai brigar mais com você, vai ficar sem paciência, né? Vai ficar uma mulher meio irreconhecível com relação àquela que você tinha antes do bebê nascer.
Isso é normal e isso tende a passar com o tempo. E quanto mais apoio você der a essa mulher, esse bebê, essa relação ela vai melhorando com o tempo e aí as coisas vão se ajustando, pode ter certeza. Tenha paciência também nesse início com a mamãe, porque é uma carga muito grande para a mulher e se essa carga puder ser aliviada aí pelo papai, isso é realmente muito bem-vindo e vai ser muito agradecido. Depois ela vai, quando os hormônios baixarem, a mamãe vai ver que papai maravilhoso aí que ela tem do lado dela e as coisas vão melhorar, esse complexo de Lyell aí vai ficar para trás. E além desse papel todo na família, na relação familiar, a importância também, eu como pediatra, eu sempre digo, mamãe, traga o papai nas consultas. Por que é importante o papai acompanhar o bebê ao pediatra? Muitos pais, mesmo participativos, acham que não, ir ao médico é só o papel da mãe, porque ela vai tirar as dúvidas dela. Não, o pai participativo, o papai que está no contexto, integrado ali no contexto familiar, ele também tem as dúvidas dele. E elas também têm que ser satisfeitas, essas dúvidas, tiradas aí pelo profissional. Então, é importante que você vá, porque você dá uma outra visão ao pediatra do contexto familiar. São duas visões diferentes, complementares, e isso é importante no cuidado e na atenção ao bebê. Então, você também vai receber informações importantes. A gente sabe que quando outra pessoa transmite essa informação, já é tipo um telefone sem fio, ela vem meio capenga, então é ideal que você ouça diretamente do pediatra as informações e não passadas por outra pessoa. Dúvidas que você tenha, dúvidas práticas, quanto o pai costuma ser mais prático e pensar mais também na parte financeira, então ele pode tirar dúvidas como, por exemplo, vacinas particulares ou vacinas públicas? Tem realmente necessidade de fazer tal ou tal vacina na rede particular? Eu posso fazer na pública? Esse tipo de dúvida mais prática. Dúvidas sobre a amamentação, dúvidas sobre o sono, sobre o suporte a essa mãe, o que ele pode fazer a mais, resguardo, como apoiar essa mamãe de forma mais plena. Então são dúvidas pertinentes, são informações importantes que ele vai receber nessas visitas, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê. Então aconselho sempre que puder realmente participar da consulta do bebê ao pediatra, é super importante. Para a mamãe, ela vai se sentir bem também que o pai está ali naquela parceria também na hora de ir para o médico. E além dos cuidados que a gente fala, dos cuidados práticos, né, de higiene, de amamentação, de suporte, a gente tem um cuidado mais, digamos, subjetivo, mas que não deixa de ser importante, imprescindível, que é o cuidado na educação propriamente dita do filho. No início, eu falei no início desse vídeo sobre a evolução da paternidade ao longo dos séculos e a gente percebe que o pai era totalmente ausente, inclusive da parte educacional dos filhos. E ao mesmo tempo que cresce a participação do pai nessas atividades domiciliares, diárias, de higiene, de cuidados, cresce também a participação na parte educacional, que não é mais só da mulher, e sim é do casal. E isso é importante ter definido essa linha educacional. Eu vejo muitas vezes no consultório, muitas vezes, que os papais costumam acabar delegando essa parte educacional para a mãe. Eles acham que pai é para brincar, é para curtir e até fazer as coisas, ajudar, mas a parte de educação ainda é muito da mulher. Não, isso não é verdade. A educação, ela tem que vir do casal, porque o filho, ele tem como referência os dois. Então, se o pai não for educador e a mãe for educadora, isso confunde muito a criança. O pai e a mãe, eles têm que falar a mesma língua. Não pode ter uma linha que repreenda mais e o outro ser mais mole. Não, vocês têm que chegar a um denominador comum e falar a mesma língua. Isso é importante para a criança crescer com segurança e não com dúvida entre o que é certo e o que é errado. Essa mesma autora que eu falei no início do vídeo, a Denise Bernardi, no artigo dela Paternidade e Cuidados, ela fala que houve uma transformação também nesse sentido atribuído à paternidade. Atualmente, ser pai, ele deixou de ser apenas um dever,
tá? Um dever a ser cumprido. Ser pai é estar mais presente na rotina dos filhos e, para alguns homens, deixou de ser uma obrigação. Passou a ser considerado um direito a ser exercido. E como um direito a ser exercido, ele tem que ser exercido de forma plena. E a educação do filho está nesse contexto pleno de um direito à paternidade. Então, você tem que ter responsabilidade, postura de pai, tomar as rédeas, condução da educação. Então, aprender como ensinar o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, ter atitude, postura, juntamente com a mãe, e não delegar essa parte da educação totalmente para a mãe. Porque é difícil, é chato, ninguém quer fazer, mas é necessário, é a coisa mais importante que você pode fazer pelo seu filho. Isso necessita de um amadurecimento desse casal, de estar discutindo os próximos passos, que linha de educação vocês vão manter, vocês vão fazer, vão botar cantinho do pensamento, vão botar castigo, vai fazer combinados. Isso tem que ser combinado entre os dois para uma parte não ficar mais fraca do que a outra, porque a criança sente e isso atrapalha a educação. Tem que agir em sintonia. Sintonia, a palavra, falar a mesma língua e sabendo que não existe o vilão ou mocinho. O que existe é os dois no sentido de educar. O que a gente faz como pai e mãe é sempre pensando no melhor, claro, no melhor para nosso filho. Então, o papel do papai também na educação, ele se reflete em toda a vida desse filho e vai ser o outro lado da balança junto com a mãe, caminhando juntos, em sintonia, em prol da felicidade, da educação, do bem-estar desse novo ser que está surgindo, seu filho. Beijo e até a próxima!